Olá, bem-vinda, bem-vindo ao estudo da Bíblia, através da lição da Escola Sabatina. Nós estamos começando um novo trimestre, lição nova, vida, morte e eternidade. Como você pode ver, minha lição é enorme, né? Que é para a gente poder enxergar direito. Ó. Mas seja bem-vindo você que compartilha também desse problema de visão comigo e outros que não. Você que mora no Brasil, que mora no exterior, em todo lugar desse mundo. Nós estamos muito felizes de podermos compartilhar esse estudo com vocês. E hoje temos de volta o grupo aqui dos Arautos do Rei, do ano de 91, 92. 92, 93. Aê, bom. E é a 15ª formação. A gente sempre precisa lembrar isso, né, pastor Fernando? Eu preciso sempre lembrar disso, Hélio. A 15ª formação. Bom, a gente está começando uma lição nova. Temos aqui o Dermival, o Hélio, o Josué, que você já conhece, você que acompanha aqui no nosso canal, né? E que tem se fidelizado. A gente está muito feliz que tem aumentado bastante o número de acessos aqui, né? De visualizações. E quanto mais você compartilhar, mais pessoas serão abençoadas também com esse estudo. Bom, gente, vamos começar o nosso estudo. Eu vou pedir para o Hélio orar conosco. Por favor, ora, Hélio. Senhor nosso Deus e Pai, ao iniciarmos um novo trimestre e estudarmos essas lições que certamente contribuirão para fortalecimento de nossa fé e esperança, pedimos a presença e a direção do Teu Santo Espírito para que não somente nós que já estudamos, mas os nossos irmãos também que já estão envolvidos com a lição, possam ser ricamente abençoados e o nosso povo, a nossa igreja espalhada aí por esse Brasil afora, em outras partes, sejam também igualmente abençoados. Pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Vamos lá, vamos introduzir a nossa lição. Fernandinho, me permita aqui, eu quero mandar um abraço, sessão abraços aqui. Eu estive em Ji-Paraná, Cacoal, Rondônia, e encontrei várias pessoas que apreciam o programa que você coordena. Eu queria, então, mandar um abraço para esse pessoal de Ji-Paraná, Cacoal, Rondônia, para que Deus possa abençoá-los e continuem acompanhando e divulgando esse canal para que o conhecimento da palavra de Deus siga avançando. Amém, que bacana, Hélio, que legal. É gostoso, né, quando a gente vai por aí e encontra, né, o pessoal que acompanha o programa. Um abraço também, viu, para o pessoal de Ji-Paraná, de Cacoal. Tenho muitos amigos lá, né, das nossas épocas de viagem, né, de viagens, muitas viagens. Deus abençoe vocês, pessoal. Bom, rebelião em um universo perfeito. O assunto desse trimestre é um assunto muito, muito importante e interessante e que não muitas vezes é abordado, né? Eu, por exemplo, não me lembro de uma lição tratando somente desse assunto de vida, morte e eternidade, né? Mas é um assunto sempre atual e muito importante. Então, a gente começa nesse assunto, que é vasto, né? A gente começa lá no comecinho, rebelião em um universo perfeito. Demival, introduz a lição para nós, por favor. Quero saudar a todos os amigos, aqueles que estão nos assistindo, e vamos lá, vamos a essa lição maravilhosa. O autor da lição da Escola Sabatina desse trimestre é o Dr. Alberto Tim, né, que foi nosso colega lá nos tempos contemporâneo, nos tempos de faculdade, e a gente fica feliz, é um brasileiro que realmente fez a lição da Escola Sabatina. Bom, Deus é amor. Tudo começa assim, aliás, a série Conflito começa dessa forma, Deus é amor. Deus é amor. Ele não só em seu caráter, né, em sua essência, ele é amor, mas isso implica também que seus relacionamentos são amorosos, né? E o pecado, ele é o elemento estranho em tudo isso,
que distorceu, que modificou, que entristeceu tudo aquilo que foi criado. Então, o mundo que a gente vive é um mundo de lágrimas. E é pena que o Williams não está aqui, mas na parte introdutória, né, antes da lição propriamente dita, aqui nos fala acerca de um filme antigo, muito conhecido, chamado Horizonte Perdido. Esse filme foi produzido em 1933. Eu me lembro de uma ocasião em que ele foi passado lá no NASP, Campus São Paulo, e depois que esse filme foi passado, filme muito bonito, com cenas bonitas e tal, o Costa Júnior, e eu estava lá no ensaio do Coral Carlos Gomes, o Costa Júnior começou a falar sobre aquele filme, e sobre, né, tirando conclusões acerca daquele filme, né, mostrando que, às vezes, o homem tem a esperança, uma esperança baseada na natureza humana, na história humana de um dia alcançar a eternidade. E essa terra bonita lá, né, o Shangri-La, mesmo assim, um lugar tão bonito, as pessoas morriam lá, né? A nossa esperança, de acordo com Emil Brunner, a nossa esperança é, para o sentido da vida humana, o que o oxigênio é para os pulmões. E eu quero aqui destacar o que diz Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz lá na sua primeira carta, capítulo 1, verso 3, que nós temos uma viva esperança. Esse texto não é mencionado aqui, mas eu gosto de lembrar desse texto, viva esperança. Então, nós temos essa esperança maravilhosa. Bom, agora, entrando na lição dessa semana, né, nós temos que falar um pouquinho sobre a origem do mal. Alguns dizem que a origem do mal, ela, de certa maneira, o mal sempre existiu e ele está sempre em contraste com o bem. Então, o mal e o bem são eternos, né? O mal e o bem são eternos. E a grande questão para nós é que, se o mal e o bem são eternos, como Deus, que é o Criador de todas as coisas, seria um Deus amoroso? Né? A gente crê que o mal entrou nesse mundo, e nós vamos falar mais sobre isso, né? A origem do pecado, né? A origem do mal. O mal entrou nesse mundo através de um ser que foi criado por Deus de maneira perfeita, né? Esse ser que é revelado ali, já no Jardim do Éden, aos seres humanos, mas cuja queda, cujos problemas vieram antes da criação deste mundo. Bom, vamos lá, eu vou entrar direto na criação, depois a gente volta a esse assunto, né, que tem a ver com a serpente, que, na verdade, a gente pode dizer, por trás dessa serpente, é o próprio diabo, é Satanás, que trouxe o mal ao planeta Terra. A criação de Deus, ela é uma expressão do seu amor. E aqui o apóstolo João, ele diz que Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque esse Deus é amoroso. Então, voltando para os dias da eternidade, se é que a eternidade tem dias, né? Mas voltando para nós, o tempo passado na eternidade, nós temos Deus sendo amor como? Na sua relação interna. Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo, em relacionamento amoroso pelos dias sem fim da eternidade passada, assim como serão pelos dias sem fim na eternidade futura. Dermival, Oi. Me permita uma parte aqui. Eu achei muito interessante esse aspecto. Ele confirma uma afirmação que há poucos dias eu assisti e ouvi da parte do Dr. Elias Brasil, nosso diretor do Instituto Bíblico de Pesquisa na Associação Geral, ele dizendo que o fato de que Deus é amor, e que a Bíblia assim o declara, embora isso não tenha a intenção de provar a existência de Deus e nem de provar o fato de que Deus é um Deus triuno, mas é um forte argumento para a compreensão da Trindade. Como seria possível uma única pessoa amar? Então, eu achei muito interessante. E agora,
o Alberto, nosso querido colega, ele confirma nesse argumento, não é, que a primeira dimensão do amor de Deus é dentro da Trindade. Eu achei isso muito relevante, embora isso não é uma prova da existência da Trindade, mas é um argumento muito sensato, muito forte, que nos ajuda e pode ajudar irmãos também a compreenderem melhor esse assunto. Excelente, pastor Hélio. E aí nós temos a prova de que Deus não é narcisista. Aliás, eu gosto do que diz Eduard Heppenstall, grande teólogo da igreja, já falecido há muito tempo. Ele diz assim: o amor requer a presença do amado. Então, Deus seria narcisista se ele fosse uma só pessoa. Então, esse é o argumento mesmo, pastor Hélio. Deus são 3 pessoas. Nós temos 3 pessoas interagindo em amor. E agora mais um ponto, né? Deus... Benival, Oi. Eu sei que o assunto é sério, mas não podia deixar de citar. Como é que é o nome do rapaz que você citou aí, que disse a frase? Eduard Heppenstall. Isso. Ele é contemporâneo ou é mais antigo? É bem mais antigo. Bem mais antigo. Já se foi. Se ele fosse contemporâneo, ele diria: o amor requer a presença do amado, seja online ou offline, né? É isso mesmo, né? E agora Deus convivendo na... Esse é o Fernandinho. Esse é o Fernandinho. Deus convivendo entre si, de certa maneira, também seria um Deus egoísta. E por isso ele decide criar. E agora nós temos o relacionamento amoroso externo, onde Deus cria seres e ele se relaciona agora com os seus seres criados, né? Com os seres criados. Esses seres criados à sua imagem e semelhança, não é? Então, agora nós temos Deus expressando o amor, não só internamente, mas externamente a todas as criaturas. Então, a criação, né, o ato de Deus criar seres e espalhar esses seres por todo o universo, demonstra que esta criação é uma criação amorosa. Demi, na verdade, assim, a gente vê que... eu sempre ficava pensando antigamente, assim, como é que Lúcifer quebrou a lei de Deus, né? A lei de Deus existia antes, lógico, depois de tempo, sim, a lei de Deus é eterna, ela existia antes, mas existia não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, né? Bom, a lei de Deus existia na essência. Qual é a essência da lei de Deus? A lei de Deus, a essência dela é o amor. Amor a Deus, amor ao próximo, né? Essa é a essência. Aliás, essa é a essência do reino de Deus e da criação. Deus criou todas as coisas guiadas pelo amor dentro dessa dinâmica do serviço, né? Tudo serve a um propósito, um servindo ao outro na criação de Deus. Então, a gente vê desde a chuva, por exemplo, né? A água evapora do mar, forma nuvens, aí chove na floresta, aí forma a nascente, aí depois vem o rio alimenta o mar e tal. Ou seja, tudo é criado dentro dessa lei do serviço, um serviço de amor espontâneo. Então, na verdade, o pecado original, ele é a quebra dessa lei de amor, né? Que é desviar o olhar do outro e de Deus para colocar o olhar em si mesmo, né? Para fechar esse ciclo, acabar com o ciclo, voltar o ciclo para si mesmo, né? E Fernando, por conta de todos esses argumentos que tão bem apresentou o Dermival, e fortalecido com esse seu ponto importantíssimo, Deus não pode ser o originador do pecado, nem o sugeridor, nem o originador do pecado. Não combina com esse caráter de amor, de serviço, não combina, não harmoniza. Então, eu entendo que o autor, aqui o Alberto, se esforçou para estabelecer como primeiro dia de estudo para nós, né, o sábado e o domingo aqui dessa lição,
demarcar esse território do amor de Deus, onde seria impossível que da parte de Deus viesse qualquer sugestão ou qualquer outra iniciativa para o surgimento do pecado, porque não combina. E que, na verdade, eu gostei demais de um aspecto que ele, já emendando aí, se me permite, Fernandinho, a lição de segunda, já antecipando um pouquinho, é que na essência deste amor, na essência deste reino, desta lei, que é o amor, não poderia haver outra coisa que não fosse a espontaneidade e a liberdade. Porque Deus não se serviria de uma adoração obrigatória, de uma adoração imposta, e sim como uma resposta de gratidão escolhida por suas criaturas. Então, esse aspecto do amor e agora da liberdade, do livre-arbítrio, que a lição, o autor chama de a base do amor, é algo assim muito significativo. Eu gosto das muitas interpretações que nós lemos a respeito de imagem e semelhança de Deus. Nós temos a compreensão, especialmente de um teólogo nosso, esse sim contemporâneo, Richard Davidson, da Andrews. Ele entende, e Ellen White também favorece isso, que muito mais nós nos assemelhamos com Deus. Está envolvido aí o aspecto físico, tem uma parte emocional, espiritual, mas muito mais moral, porque só Deus é plenamente livre, e ele divide agora esta liberdade com as suas criaturas, nos fazendo também seres livres. E isso é a base para que haja amor, porque amor não se impõe, você não pode amar e ser amado por decreto, por voto, por imposição. Isso flui dos relacionamentos, flui de demonstrarmos quem nós somos e nos darmos a conhecer. Então, é muito interessante essa conjugação da liberdade, do livre-arbítrio com o amor, a liberdade de escolha. E a lição traz realmente esse assunto, que são condições indispensáveis à vida e o livre-arbítrio para você receber e compartilhar o amor. Sem vida e sem livre-arbítrio, você não poderia compartilhar amor, você simplesmente não poderia fazer parte desse reino de Deus. Interessante, pastor Hélio. Eu gosto de uma frase de um dos teólogos que foi professor no NASP antes de nós. Eu tive acesso à literatura dele, já nem lembro mais o nome, mas eu guardei essa frase: o pecado não tem explicação, mas tem uma ocasião, o livre-arbítrio. E aí uma outra frase: Deus não ordenou, está aqui na lição, Deus não ordenou a existência do pecado, apenas permitiu sua existência, né? E na cruz Deus tomou sobre si a punição pelo pecado. Então, esse Deus amoroso realmente é extraordinário, aquilo que o pastor Hélio mencionou aí. Ele nos dá essa possibilidade de escolher. Ele tem total liberdade e ele agora compartilha essa liberdade para a gente escolher. Infelizmente, essa ocasião acabou surgindo no coração de Lúcifer e acabou vindo de Lúcifer para o planeta Terra, onde nós estamos. E é importante, Demival, dar ênfase no que você acabou de mencionar, porque nós não podemos, ao estudarmos essa lição com os nossos irmãos e dividirmos esses temas tão importantes, não podemos imaginar que a origem e a natureza do pecado possam ser explicadas e entendidas completamente. Isso está fora de compreensão da nossa parte, porque não tem como. Se você vai descendo aos níveis mais primitivos dos acontecimentos, chega um momento que você ficará sem resposta. Aí vale, então, Deuteronômio 29 e 29. Aquilo que está revelado, as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, mas aquelas que estão encobertas pertencem a Deus. Então, a intenção do autor, e nossa também aqui, ao tocarmos nesses assuntos, não é explicar a origem do mal, muito menos entendê-la.
mas é compreender e destacar o grande amor de Deus. Como Deus é amor, como nos ama e como Ele nos oferece oportunidade para responder a esse amor. Eu queria me demorar um pouquinho mais aqui nesse assunto aqui do... Eu acho que a gente entrou na segunda, no livre-arbítrio, né? Base para o amor, né? Além desse negócio de explicar e tal, que nós não estamos explicando o surgimento do mal, mas existe uma outra pergunta na mente das pessoas, não é de hoje, mas hoje principalmente, né? Como é que um Deus de amor permitiria o mal? E muitas pessoas, muitas pessoas, inclusive há poucos dias eu fui procurado por duas pessoas inteligentes, adultas, pessoas excelentes, né, dizendo, olha, a gente está tendo problema com a fé e essa questão de Deus permitir o mal, se ele é um Deus de amor, né? E assim, esse assunto, aliás, ele foi já desde da Grécia Antiga e tal, ele foi um fator determinante. Epicuro diz assim, ó, se Deus é amor e o mal existe, Deus não existe então, né? Mais ou menos isso aqui que ele coloca, né? E isso, na época dele lá, não foi dado muita atenção, mas nos tempos modernos, isso aí se tornou a base para as pessoas descrerem de Deus, e num momento da história foi até declarado que Deus não existe mesmo, e que isso é uma prova de que Deus não existe, né? Mas aí surgiu aí nos anos 50 um camarada aí, que é o Alvin Plantinga, né? E com esse livro aqui, ó, Deus, a Liberdade e o Mal, e ele é um filósofo muito importante, né? Mostrando que isso não é um argumento assim suficiente, né? Ou seja, ele diz o seguinte, né? Que Deus pode ter tido razões para o mal, e é mais ou menos uma comparação assim, para permitir o mal, né? Para dar o livre-arbítrio, para permitir que o mal surgisse. Ele diz assim, da mesma maneira como uma criança confia no seu pai amplamente, né? E mesmo quando o pai, por exemplo, leva ao médico, e lá no médico vai dar uma injeção, ou vai sofrer uma cirurgia, e a criança sofre, ela confia que o pai está fazendo alguma coisa para o bem dela, né? E então ele diz assim, Deus com certeza tem razões para permitir o mal. Ele diz, embora esse assunto não seja explicado pela Bíblia. Ou seja, embora não seja explicado pela Bíblia, eu posso entender que Deus com certeza tem razões para isso. E se ele tem razões, pode ser que Deus exista, ou provavelmente Deus existe, como ele diz, né? Então, eu não posso dizer assim, eu posso provar para você por que Deus permitiu o mal. Eu não posso provar, não tem como provar. Mas o fato de ele permitir o mal não é suficiente para tirar a minha fé. Na primeira argumentação, assim, Deus permitiu o mal, Deus não existe, não posso ter fé nele. Na argumentação dele, bom, eu não posso explicar por que surgiu o mal, mas se ele pode ter boas razões que eu não conheço, né, não é suficiente para dizer Deus não existe, ou seja, provavelmente Deus existe, eu só não sei a razão. Com certeza existem situações mais importantes para ele ter permitido o mal. Fernando, você falando aí sobre esse assunto da permissão de Deus, né? De fato, é um assunto muito delicado e é difícil. A nossa mente, como o pastor Hélio já falou, ela é muito limitada para alcançar, né, o que esse mistério, né, da iniquidade ele representa. Mas a existência de Deus, ela não está só ligada a isso, né? A existência de Deus está ligada às várias manifestações do poder criativo de Deus e da ação de Deus na nossa própria vida. Mas quando a gente para pensar nesse aspecto, sobre Deus, o amor e a entrada do pecado, a gente vê que quem paga o maior preço pela entrada do pecado é o próprio Deus. Então, como você falou de maneira bem acertada e assertiva, eu acredito sim que Deus deva ter esses motivos
que nós não conhecemos plenamente, né? E que certamente assegura a existência, a segurança e a felicidade de todo, não só o nosso planeta, mas de todo o nosso universo, né? Mas quando a gente para pensar de que ele pagou o maior preço pela entrada do pecado, a gente entende que ele deveria ter motivos, né, para permitir que isso aconteça. Eu acho que isso ajudou a gente a entender bastante esse aspecto. E um aspecto também, Josué, conectado ao que você acabou de dizer, e ao que o Fernando colocou desse autor, que eu não conhecia, Fernando, é um assunto que vem já há um bom tempo, eu venho me interessando em ler e estudar sobre essa questão da liberdade, mas a própria existência do mal, mesmo Deus não sendo o originador do mal, não sendo o causador do mal, é uma prova desse amor de Deus. E é uma prova da liberdade que ele nos ofereceu, a nós e a todas as criaturas. Assim, a essência do amor, a essência desta natureza amorosa de Deus, ela não excluía a possibilidade do pecado. Interessante que na lição da sexta-feira, ali num parágrafo do Desejar a Todas as Nações, Ellen White diz que Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador. Deus não determinou a existência do pecado, ela afirma categoricamente isso, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Ou seja, o fato de Deus ser onisciente, de conhecer todas as coisas, de conhecer o fim desde o princípio, ele se relaciona com as coisas do futuro da mesma maneira como nós nos relacionamos com as coisas do passado. É complexo para nós entendermos isso, mas é assim, eu sei o que aconteceu ontem, mas eu não posso mudar os acontecimentos do ontem. Deus, por sua vez, ele sabe os acontecimentos do amanhã, mas ele não os determina, ele não os impõe. E ele não determina, Deus apenas tomou providências para que, em havendo a escolha do ser humano feita para o lado do mal, do erro e do pecado, haveria uma providência. Então, a queda de Satanás, a queda de Lúcifer, a queda do ser humano, é um reforço dessa compreensão da natureza amorosa de Deus. Dom Hélio, quando você fala que Deus ele não determina as coisas do futuro, é porque existe esse respeito ao livre-arbítrio, né? Então, exatamente. Com a possibilidade da entrada do mal, o próprio livre-arbítrio que existe dentro do próprio Deus, né? Essa liberdade não permitia que ele coibisse que isso acontecesse. Agora, por que motivos ele permitiu, a gente não consegue alcançar de fato. Mas o livre-arbítrio está dentro do próprio coração de Deus e do seu conhecimento pré-existente de todas as coisas. Eu queria só terminar, dizendo, eu anotei um negócio aqui, né? Que é colocado assim, muito cético, a pessoa que tem dificuldade de crer, diz assim, eu não consigo ver uma sensatez nos tipos e magnitudes de sofrimentos que eu vejo ao redor do mundo, né? Quer dizer, muito sofrimento e gente que sofre mais, gente que sofre menos, como crianças inocentes sendo massacradas, né? Aí, uma resposta, né? Bom, se eu não consigo ver motivos para Deus permitir o mal, então é provável que os motivos não existam? É isso? Ou seja, se eu não vejo motivo, então, quer dizer, o motivo não existe. E aí, então, continuaria, né? Sim, se Deus é todo-poderoso, por que ele não acaba com o mal, né? E a resposta seria assim, sendo Deus onipotente, onisciente, ele conhece muito mais do que eu ou qualquer outro ser humano. Portanto, é provável que ele conheça razões para permitir o sofrimento, razões essas que eu não conheço. Porque o fato de eu não ver motivos não quer dizer, porque se eu olho para dentro de uma casa e eu, de longe, eu não vejo mosquitos lá dentro, eu digo, essa casa é boa, não tem mosquito. Eu posso, ao entrar lá, perceber que tem mosquitos, né? Ou seja, o fato de eu não ver não quer dizer que eles não existam ou não estejam lá, né? Mas sim que Deus tenha bons motivos, como um pai tem bons motivos para levar uma criança para o hospital, para um tratamento, né? Hélio, podemos partir aqui para terça-feira?
Vamos. Então, o autor traz, nosso amigo Alberto traz aqui o clássico texto bíblico de Ezequiel, capítulo 28, e na sequência vamos também ver o Isaías 14. São dois textos que, quando estudamos a origem do mal, nós não podemos deixar de lado esses dois textos. E o Alberto, eu gostei, ele fez questão de dar a razão porque nós aceitamos ou entendemos que esse capítulo ele se presta a esse fim de justificar, de simbolizar ou de apontar para o que aconteceu com Lúcifer. E ele coloca no início já dos seus argumentos que grande parte do livro de Ezequiel foi escrita em linguagem simbólica apocalíptica. E em alguns desses casos, entidades específicas, como pessoas, animais, eventos, são usados para representar e descrever realidades cósmicas. Então, o capítulo começa os primeiros versos, os 10 primeiros versos, fazendo uma descrição do rei de Tiro. Na sequência, ele já faz as aplicações desse personagem histórico, ele o transforma agora numa simbologia para tratar do assunto da origem do mal. E muito interessante, então, o argumento aqui do autor, que essa realidade histórica, ela se tornou uma analogia para descrever a queda de Lúcifer das cortes celestiais e nos ajudar a ampliar a nossa compreensão. Ele apela, então, para um verso muito emblemático, né, desse capítulo, que é o verso 15, capítulo 28, verso 15. Vamos ler o 14 também. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito, esse é o verso-chave, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, aqui é uma afirmação. Ele foi criado perfeito, como todos os demais. Ele era querubim cobridor. Ele andava na presença de Deus. Era o mais exaltado de todas as criaturas, até que se achou iniquidade. E esta iniquidade é uma coisa muito interessante. A lição vai voltar, a lição 2 da semana seguinte vai dar um toque, mas o livro História da Redenção, eu até deixei separado aqui, para entendermos, ele coloca, ele abre um pouco mais que iniquidade foi achada nele. Foi um sentimento de inveja, está na página 10, e diz claramente isso, inveja e ciúme de Jesus. Ele se achava, e era de fato, o mais honrado de todas as criaturas, e em algum momento, Cristo recebeu, diante de todos os seres criados, uma exaltação que ele entendeu que deveria ser dada a ele. A partir desse momento, inveja, ciúme se implantaram em seu coração e ele começou a sua atividade maldosa. E ela vai descrevendo aqui, nesse capítulo, que é o capítulo 1 do livro História da Redenção, intitulado A Queda de Lúcifer, e ela vai dizendo como ele foi se movimentando e que Deus, Cristo, o Espírito Santo sabiam de tudo o que estava acontecendo e permitiram que ele se apresentasse até a intervenção divina. E um aspecto também muito vigoroso, eu encontrei frases vigorosas, eu encontrei na leitura correspondente desse dia, nos comentários de Ellen White da lição, e ela diz o seguinte: é impossível, olha, é frase forte, é impossível explicar a origem do pecado apontando a razão de sua existência. Ou seja, não dá para explicar só porque ele existe. Contudo, podemos compreender o suficiente com respeito ao surgimento e ao fim do pecado, para que a justiça e a benevolência de Deus em sua relação com o mal fiquem plenamente evidentes. Ellen White sempre coloca o grande conflito na sua extensão total. Ela não se prende apenas nas cenas iniciais. Vamos olhar o final. Josué mencionou isso. Vamos ver o preço que ele pagou.
Ele foi o ser que mais sofreu quando nós olhamos para a cruz. Então, ela continua dizendo o seguinte: o pecado originou-se na busca dos próprios interesses. Olha que coisa interessante. E mais uma declaração: surgiu o pecado em um universo perfeito. A razão de seu começo ou desenvolvimento nunca foi explicada, nunca o pode ser, nem mesmo no último grande dia em que o juízo se assentará e forem abertos os livros, porque naquele dia ficará evidente sem que ninguém fale qualquer coisa. Olha, são declarações muito, muito fortes, muito pertinentes, que nos ajudam a ter uma compreensão clara, uma reafirmação de que Deus não é o originador. O fato de que Deus soubesse ou conhecesse a possibilidade do mal não significa que ele a ordenou, que ele a sugeriu, ou que ele fez parte dessa coisa terrível, né? E a lição termina dizendo o seguinte: Lúcifer perdeu a gratidão para com seu Criador. Está aqui na lição. E desejou receber mais reconhecimento do que merecia. Irmãos, veja se isso ainda não é algo forte no coração de muita gente, né? As pessoas demonstram uma ingratidão porque querem receber mais, mesmo nos ambientes religiosos, isso pode acontecer. Líderes que querem receber mais, ou pessoas que almejam receber mais do que aquilo que têm, perdem o sentimento de gratidão, perdem o reconhecimento da existência de Deus, do seu reino de amor, e caminham para essa vala sem fundo, né? Sem fim, que é a vala da inveja, do ciúme e da ingratidão. E, terminando aqui, o pecado, último parágrafo da lição de terça-feira. O pecado é algo misterioso e inexplicável. Então, eu estou insistindo muito nisso para que a gente não caia nessa tentação de querer explicar. Nós estamos tentando compreender melhor o amor de Deus, seu amor redentivo, seu amor criador, e nunca tentarmos explicar ou justificar a origem do mal. Maravilha. Podemos passar para quarta-feira, Josué? Podemos sim. E eu gostaria de começar lendo Isaías capítulo 14, versos 12 a 15. Assim como o pastor Hélio mencionou Ezequiel, né? Esse Isaías capítulo 14, ele nos ajuda a entender esse aspecto da queda de Lúcifer, sendo que Isaías 14, ele apresenta a ideia de Babilônia, né? Como um símbolo de arrogância, de orgulho, não é, que oprimia as nações, inclusive a nação de Israel, Jerusalém, não é? Mas nessa descrição do capítulo 14, do verso 12 a 14, nós podemos entender que ele se aplica muito bem àquilo que aconteceu a Lúcifer. E aí o texto diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando a gente pensa que originalmente esse texto foi escrito referindo-se à Babilônia, ao rei de Babilônia, né? A gente percebe como o orgulho ele vai fazendo a cabeça das pessoas, né? Numa revelação de um sonho que Deus havia dado a Nabucodonosor, por exemplo, né? Daquela estátua em que a cabeça era de ouro, e foi revelado a ele, a Nabucodonosor, que o seu reino, a Babilônia, era apenas a cabeça de ouro, mas ele se achava tanto, né? Ele tinha tanto orgulho no seu coração, e que ele mandou fazer uma estátua completamente de ouro, dizendo assim: olha, aquilo que o Senhor falou que eu sou só a cabeça, não é nada disso, eu sou todo ouro, não é? E ele impôs uma adoração, e aí temos aquela história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí isso é uma comparação que a Bíblia faz do espírito orgulhoso de Satanás. Então ele era uma pessoa
gloriosíssima, poderosíssima, com muitas capacidades, né? Mas ele começou a olhar muito para si mesmo, né? Falou: olha como eu sou bom, olha como eu sou importante, olha como eu posso, olha como isso. E ele começou a ter inveja do Senhor Jesus, que, ao contrário dele, se mostrava como um filho humilde. Isso é uma coisa que também a gente não consegue, né? Mas como é que Jesus se apresentava? Eu entendo, inclusive através de alguns autores, que Jesus sempre se apresentou para todas as criaturas do universo como o Filho de Deus. E quem sabe uma postura humilde de Jesus, que sempre o caracterizou, né, fez com que Lúcifer entendesse que ele poderia ser igual a Cristo. Ele queria participar como um primeiro no concílio dos céus, né? E ele começou a abrigar o orgulho dentro do coração. Nem ele sabia o que era isso. Hoje a gente sabe, né, o que é orgulho, né? Então, como a gente é da área da música, a gente fica pensando, bom, puxa vida, se eu um dia pudesse cantar no quarteto, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo, né? E aí depois a pessoa consegue essa oportunidade, começa a cantar, se alegrar, e aí começa a se achar muito bom, fala assim, mas se eu fosse o solista do quarteto, não é? Eu aí ficaria satisfeito e feliz. E isso foi o que aconteceu com Lúcifer, né? Ele não se satisfazia com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele era, não é? O olho dele estava voltado para o próprio umbigo, e aí o pecado foi se desenvolvendo na vida dele sem que mesmo ele entendesse o que estava acontecendo. Mas só que ele deu asas, né, a esse sentimento, e ele começou a envolver os anjos e tal. E aí o que eu acho muito interessante, que ao contrário dessa arrogância e do orgulho de Lúcifer, né, é justamente a humildade do Senhor Jesus, né? Então, o orgulho de Lúcifer, ele foi derrotado pela humildade do Senhor Jesus Cristo, que lá em Filipenses diz que ele, para poder salvar o ser humano, ele abriu mão de ser igual a Deus. Então, enquanto ele queria ser igual ao Altíssimo, Jesus Cristo, ele abre mão, né, de ser Deus, quando ele vem para nos salvar. Então, a lição, ela explora esse assunto do perigo do orgulho, né, que se originou lá no céu, que provocou a queda, né, de Lúcifer, e que pode provocar a queda de qualquer pessoa que abrigue dentro do seu coração o orgulho e a vaidade. E nós somos chamados a sermos humildes, assim como o Senhor Jesus é humilde, foi humilde e será humilde, levando consigo para sempre as marcas da humanidade, né? Por quê? O preço do orgulho é destruição, é conflito, é guerra, né? E assim como Lúcifer, ele desenvolveu esse espírito orgulhoso e trouxe todo esse mal, nós somos chamados a cuidar, a não sermos orgulhosos, né, para que o mal, o conflito, a disputa, né, a arrogância não faça parte da nossa vida. Então, eu acredito que a lição de quarta-feira nos ajuda a nós nos colocarmos diante dessa situação do orgulho de Lúcifer, em contrapartida à humildade de Jesus, e o que cada uma dessas posições levou tanto a Lúcifer como a Jesus. Um à queda, né, e outro à exaltação. Interessante. Fernandinho. Fernandinho. Oi. Dermival, só um minuto, porque eu até quero que você depois, se você quiser naturalmente, né, reaja ao que eu vou dizer aqui. Eu li há muitos anos atrás, na revista Adventista, um artigo do pastor Ruben Milton Sheffield, que é um obreiro jubilado, trabalhou muitos anos na Casa Publicadora, e comentando essas declarações de Ellen White e também de Ezequiel e Isaías, ele apresentou uma concepção de que como é que Lúcifer foi ter inveja de Jesus? Será que ele não sabia que ele era o Filho de Deus, era o Criador existente desde a eternidade? Sim, sabia. Mas o artigo do Sheffield dizia que Jesus estava tão misturado com os anjos, e Lúcifer
recebia na direção que Josué mencionou, tanta glória, tanto reconhecimento dos próprios anjos e tantas oportunidades da parte de Deus, que quando Deus honrou a Cristo e o chamou para os planos da criação da humanidade, esse foi o despertar da inveja. Naturalmente, isso não explica, não responde, mas é algo interessante, é um argumento que eu sempre guardei comigo e faz sentido, ele fecha o assunto. Né? Jesus estava, assim como ele assumiu a natureza humana, esteve entre nós, Jesus estava ali entre os anjos, tão misturado com eles, que Lúcifer foi levado a entender que ele era o mais exaltado e ele merecia aquela honra, e o orgulho subiu, e ele queria ser daí superior a Deus, assumir o controle do reino de Deus, do trono de Deus. Mas eu achei muito interessante esse argumento do Cristo misturado, né? E essa é uma das coisas mais lindas da divindade. Nosso Deus é um Deus que nos visita, que está conosco, ele vai conosco pelo caminho da nossa jornada, e ele habita no coração do contrito e abatido de espírito. Então, Deus é um Deus que se compraz, ao passo que para os gregos, um Deus que se misturasse, que baixasse a humanidade, era sinal de fraqueza. Para nós, no cristianismo, o Deus que deixa o trono do universo e baixa até nós, é sinal de grandeza, de amor superior. Pastor Hélio, eu entendo exatamente isso. Tanto o Espírito de Profecia quanto a Bíblia, eles nos dão a entender esse ponto, que na economia divina, na administração divina, Jesus foi aquele que criou e que sempre esteve próximo das criaturas, e isso suscitou no coração de Lúcifer a ideia de que ele era igual a Cristo, né? Mas eu gostaria de destacar ainda um outro ponto, na lição que o pastor Josué muito bem apresentou. Eu gostaria de destacar aquilo que está lá em Daniel, capítulo 4. Antes, Provérbios diz, a altivez de espírito precede a queda. Nabucodonosor, estando lá em Babilônia, ele diz assim, não é esta Babilônia que eu edifiquei, né, essa coisa maravilhosa, e aquele foi o momento em que ele caiu. E a gente prega sobre a queda de Babilônia e tem a ver com esse orgulho. O preço do orgulho, o que foi? A queda, né? A queda de Babilônia, né? A queda aqui de Nabucodonosor. A gente até entende que Nabucodonosor foi convertido, né? Exatamente por aquela experiência trágica, né? De se transformado, de ir para o campo, né? E viver como um animal. Então, essa queda de Babilônia tem a ver com orgulho, né? E é isso que realmente a gente vê de maneira mais clara na lição em que eu estarei apresentando alguns detalhes na lição de quinta-feira. Então, a queda tem a ver com orgulho. Isso. Só antes de você entrar aí na quinta-feira, né? Eu queria comentar aquilo que o Hélio falou, né? Que eu também penso dessa maneira como o Rubem Sheffield pensa, né? E penso que dentro desse relacionamento Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus foi essa pessoa destacada para estar junto com a criatura, né? E ele estava junto com os anjos. E por isso ele é chamado de arcanjo Miguel, né? Porque ele se misturava com os anjos, né? E depois ele vem ao mundo e também se mistura com um ser humano, e ele é o Deus homem, né? Então, acabei de me lembrar aqui até de uma letra de uma música, né? Que Deus, Jesus quer dizer, eu sei o que é ser anjo, eu sei o que é ser homem, e sei o que é ser Deus. Mas de todas essas coisas, a mais difícil é ser Deus. Quem gravou essa música, pastor Fernando? Vosso servo. Sim. Mas é isso, amigos. Então, Jesus é essa pessoa que foi destacada, né, para estar perto da criatura, né? Ok. O capítulo 12 de Apocalipse... Tremendo. Este capítulo é fantástico. Ele nos apresenta em rápidos flashes toda a história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o seu começo no céu, passando pela terra,
E até o momento em que o inimigo se levanta contra o restante da descendência da mulher, o povo remanescente de Deus, os últimos dias da história desta terra. E é interessante aqui esses rápidos flashes, né? Nós temos aqui uma guerra que tem seu começo lá no céu, né? Primeiro, logicamente, no coração de Lúcifer, que ele consegue enganar a terça parte dos anjos do céu que ficam ao lado dele. E então se instala a guerra. Essa guerra é descrita rapidamente, a guerra entre Satanás e seus anjos e Miguel e seus anjos. Miguel significa quem é como Deus. Para nós não temos nenhuma dúvida de que aqui Jesus assume esse papel. Aliás, na Escritura Sagrada, tanto no livro de Daniel quanto Apocalipse e também em Judas, sempre que há um conflito exacerbado contra Deus, né? Na verdade, esse conflito que é suscitado por Satanás, é Jesus quem aparece para enfrentar. Então, nós temos aqui Jesus, lá em Judas, nós temos lutando pelo corpo de Moisés, Satanás querendo conservar o corpo de Moisés na sepultura. Então, Jesus se levanta como Miguel. Miguel é aquele que enfrenta o desafio do inimigo. E Jesus e seus anjos derrotam, né? Ou seja, há uma escolha, a gente não sabe todos os detalhes desse conflito, mas esse conflito tem a ver com o fato de escolher. Uma escolha, a liberdade de escolha, de que lado você vai ficar. E ali estava Jesus, e ali estava Satanás, e finalmente o diabo e seus anjos foram expulsos da presença de Deus. Mas é interessante porque a gente vê algum detalhe, esses detalhes, melhor, são apresentados por Ellen White. Quanto tempo, a pergunta é, quanto tempo Deus suportou o diabo, Satanás, com ideias divergentes? Muito tempo. Muito tempo. E a expressão é Deus, tem uma expressão mais antiga, agora foi mudada, né? Diz que Satanás, Deus suportou Satanás por muito tempo. Há uma expressão numa versão mais antiga que diz assim, Deus suportou longamente a Lúcifer. E aí eu faço um paralelo com Deus falando para Abraão, olha, a maldade do povo cananita ainda não chegou no limite máximo, né? E a gente vê aí uma história de, resumindo, 400 anos. Então, quando a Bíblia diz que Deus suportou longamente a Lúcifer, eu fico pensando, assim, na esfera humana, quanto tempo seria isso, né? Porque a misericórdia de Deus é infinita. Então, a gente vê esse Deus que ama e dá liberdade plena às suas criaturas, deixando que o mal amadureça a tal ponto que ele possa fazer uma intervenção cirúrgica, primeiro no céu e depois também no planeta Terra. E eu quero me apoderar dessa misericórdia de Deus, quer dizer, o inimigo espalhou por todo o universo, né, esse mal. Deus não impediu, pela liberdade, mas, ao mesmo tempo, Deus retomou as rédeas e transformou aquilo que, aliás, quando eu leio sobre o grande conflito entre o bem e o mal, eu gosto da expressão que está lá no livro de Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a entrada do mal no universo e no planeta Terra, de alguma forma, serviu para que Deus demonstrasse o seu amor e sua graça infinita em prol dos seres humanos. Eu gostaria de destacar uma coisa aqui, complementando aquilo que o pastor Demival apresentou aí muito bem, sobre essa disseminação da descrença, né? Você imagine os seres celestiais, os anjos, com uma capacidade enorme de discernimento, de compreensão, né? De conhecimento, e você imagina a capacidade de Lúcifer trabalhar para confundir a mente dessas pessoas, desses seres inteligentíssimos, capacitadíssimos, né? E ele, diante da presença da glória de Deus, dos atributos de Deus, da bondade e amor de Deus, eles chegarem a ter dúvidas sobre esse assunto, tanto é que a terça parte dos anjos aceitou,
né, o oferecimento da dúvida, não é, em relação ao caráter de Deus. Então, eu fico pensando que eu, como um ser humano super limitado, a cabeça tão pequena, não é, e diante da capacidade de sedução de Satanás, né, de disseminar aquilo que é mal, né? Se eu não tiver aliado ao poder de Deus, à palavra de Deus, à capacidade de Deus, eu também serei muito mais iludido do que foram os seres celestiais, né? Então, eu acredito que essa luta que continua até nós hoje, né? Ela chega até nós de uma forma muito forte, muito violenta, que a gente não consegue se opor a ela, a não ser que nós nos submetamos ao poder de Deus na nossa vida, ao Espírito Santo de Deus que nos mentoreie e nos capacite para enxergar, né, os sofismas, o engano de Satanás, porque senão ele vai nos levar de roldão, como levou também os anjos. E esse é uma luz de alerta que acende para a gente aqui hoje. Maravilha, amigos. Muito bom a gente estar aqui, né? Discutir esses assuntos, são assuntos muito importantes, né? Para a vida da gente, né? Para essa questão do surgimento do mal, ou do porquê Deus permite o mal, assuntos que são muito relevantes. É nos detalhes que cada um percebe e traz para cá que a gente consegue tirar uma clareza maior assim sobre o assunto, né? Amigos, muito obrigado pela participação de vocês na lição. E você que acompanha a gente também, quero agradecer, mas nós vamos orar agora, né? E logo depois da oração, a gente tem o pastor César Reis, que traz recomendações para os professores, para os que são professores de escola sabatina, tá bom? Pastor Josué, abençoa a gente com uma oração, por favor, para a gente terminar essa primeira lição. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor se revela a nós de várias maneiras, principalmente através da palavra. Agradecemos porque o Senhor é amor e tudo aquilo que o Senhor faz está submetido a essa orientação de que o Senhor é amor. Por isso nós entendemos que jamais o pecado surgiu do seu coração, da sua vontade, o Senhor apenas o permitiu. E como é triste a gente ver como o orgulho e egoísmo se desenvolveram e trouxeram tantos males. Mas obrigado porque através da cruz, através de Jesus, nós vemos o seu grande amor e o seu grande caráter. E permita, Pai, que nós não deixemos desenvolver no nosso coração o orgulho, a vaidade, a arrogância, mas, ao contrário, nos tornemos humildes e mansos como Jesus, para que a nossa vida seja apenas um desdobramento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe para que estejamos sempre ao seu lado, louvando e engrandecendo o Senhor por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz. Agradecemos o estudo dessa lição em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, gente. Obrigado aí. Deus abençoe a todos. Obrigado a você também. Até a próxima lição. A gente se encontra. Olá, irmãos. Olá, irmãs. Nossos líderes da Escola Sabatina. É um prazer imenso estar com você hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito de algumas informações da Escola Sabatina. Nós estamos nos aproximando de uma data muito importante. Anualmente nós temos um domingo onde nós reunimos a nossa comunidade, a nossa igreja, para fazer as assinaturas para o ano seguinte. Nós chamamos isso de mutirão das assinaturas, ou talvez um nome mais propício, que nós chamamos de maná. Ó. É o mutirão das assinaturas e é o maná. Eu tenho aqui nas minhas mãos esse panfleto, onde possivelmente você deve ter recebido na sua igreja, você que é líder da Escola Sabatina, deve ter recebido aí, nós enviamos para todas as nossas igrejas aqui da Associação Paulistana, para que no dia 9 de outubro, marque bem essa data aí, 9 de outubro, é um domingo, vai ser o momento em que nós vamos promover as assinaturas das lições da Escola Sabatina para o próximo ano, o ano 2023.
Só que você tem que lembrar que o mutirão não é só para você. As assinaturas, elas não são feitas só para você, para sua esposa. Não. É para sua família, para suas crianças, para o jovem, para o adolescente. Então você que está me ouvindo aí, você que é líder da Escola Sabatina, você que é professor ou professora, vamos divulgar isso na igreja. Vamos animar os nossos irmãos. Quem sabe fazer uma programação especial nesse dia, no dia 9 de outubro. Quem sabe lá na nossa igreja, na nossa comunidade, ali na nossa igreja, nós destacarmos algumas pessoas para estarem ali, um grupo de jovens ligado a um computador, ali na igreja. Quem sabe fazer assinatura, alguém de confiança da igreja ali para fazer assinatura, porque ele vai ter os dados talvez do cartão de crédito. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Mas pessoas ali que vão fazer assinatura, ou quem sabe você mesmo possa lançar ali os seus dados. Mas se você quiser fazer em casa, pode fazer em casa também, não é nenhum problema. Eu falo assim, talvez para aqueles que talvez tenham um pouco menos de acesso à internet, tem um pouquinho mais de dificuldade, e talvez não sabe mexer muito nisso ainda, mas ali, quem sabe você pode fazer na igreja aí, um grupo de jovens, jovens, né? Adultos ali que possam ajudar os mais idosos, quem sabe, a fazer assinatura. Isso é legal porque a gente faz um trabalho comunitário, um trabalho muito importante. E eu também quero desafiar você. Lança aí, quem sabe, a assinatura solidária. Há irmãos nossos que têm um pouco mais de recurso. Quem sabe ele pode fazer assinatura para um irmão que tem menos recurso. Não é legal isso? Você fazer a lição solidária. Você faz a assinatura para que um outro também receba. Dá um presente, olha, essa é a hora de dar um presente para alguém. Então, eu quero desafiar você a participar com a gente do mutirão de assinaturas. Vai ser no dia 9 de outubro. Nós vamos fazer durante todo o domingo. Vai ser feito por vários canais, os canais da CPB, da Casa Publicadora Brasileira. Você vai ter as informações aqui, ou você pode preencher esse panfleto aqui, que você deve ter recebido, vai receber na sua igreja, você preenche, e a pessoa responsável pode trazer aqui no escritório, aqui na Associação Paulistana, aqui na loja da associação, e aí efetivar a assinatura para o ano 2023. Que tal você fazer isso? Seria bom, não seria bom? Ou você participar? Então você como líder da igreja, anime aí a sua igreja. Você que é diretor e diretora da Escola Sabatina, anime os professores para que nenhum de nós, ninguém, em 23, fique sem o alimento diário, tá bom? Posso contar com você? Você vai participar com a gente? Faça planos da sua igreja aí, motive, não é? Use a sua criatividade para que a gente tenha a oportunidade de motivar os nossos irmãos para realizar as assinaturas para o ano de 2023, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe e eu conto com a sua ajuda aí, tá bom? Deus te abençoe, amigo. Até mais.